E vamos fazer a nossa oração da manhã. Peço a todos que a gente se mantenha nesse clima de paz, de harmonia. Vamos serenar a nossa mente, buscar aquelas imagens que nos deixam mais positivos, mais para cima. Alegria de viver. Gratidão, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos em Seu nome. Gratidão pela essa oportunidade de aprendizado. Gratidão pela essa oportunidade reencarnatória. Que cada dia nós possamos nos tornar como a frase que nós detemos dentro da doutrina espírita, que hoje eu possa ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Que cada dia nós possamos nos reconstruir, nos reformar, nos modificar em direção ao amor preconizado no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ser os arautos da paz, possamos construir a paz dentro de nós, dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente social, enfim, que nós possamos contagiar o bom contágio, o contágio do amor, da paz e da serenidade. Graças a Deus, que a sua paz, seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, na semana passada nós vimos o capítulo 35 e era sobre... Lembrando que esse livro tem 51 capítulos, né? Nós estamos no capítulo 35 e que a primeira edição dele foi em 1944. Então esses acontecimentos que nós estamos estudando, eles aconteceram então antes de 1944. Eu digo isso porque nós estávamos vendo sobre o ambiente do lar, né, o culto cristão no lar, e as dificuldades da esposa do seu Isidoro, Dona Isabel, no lar da Dona Isabel, e para a gente imaginar como é que eram as dificuldades daquela época, né? A gente lembra das nossas dificuldades na nossa infância e tal, né? E aí a gente lembra que já era diferente de hoje, né? Imagine nessa época, como é que não era, né? Dificuldade bem maior ainda que eles tinham, né? A senhora viúva, né? Com quatro crianças, e então eles se enfrentavam assim umas dificuldades maiores, né, do que a gente possa imaginar. Muito bem. E nós vimos então que ali era uma oficina, né, o nosso lar, aquela casa, por conta até de que aquelas pessoas reencarnaram já com essa missão, elas vieram do nosso lar. Quando reencarna com a missão, não quer dizer que vai cumprir, né? Como nós vimos nos primeiros capítulos, teve muitos reencarnantes aqui que saíram do nosso lar e fracassaram, né? Fracassaram, mas nesse caso aí, ao que parece, principalmente nesses primeiros capítulos, eles estão indo muito bem. O seu Isidoro está ali acompanhando, ele é um coordenador, um líder daquela oficina. E nós então vimos na semana passada o culto cristão no lar, um culto diferente, né? Mas assim, na sua forma de se conduzir, porque eles talvez não tinham os livros espíritas que nós temos, né? Então usaram a Bíblia, usaram um jornal local para narrar uma situação que aconteceu de suicídio, e um texto que eles pegaram sobre o grão de mostarda, né, da Bíblia. E vimos como é que é o ambiente espiritual num culto cristão no lar, como é que acontece, como é que se envolve, né, o culto. A Dona
A dona Isabel, ela tinha uma vidência, mediunidade de vidência, mas nós recebemos a informação que a vidência, ainda que ela tinha uma vidência assim, muito ostensiva, né, com muito domínio dela, mas ela via 5% do que acontecia realmente no mundo espiritual. E por que isso? Porque ela não tinha condições, né, emocionais para ver tudo que estava ali e ter mesmo condições físicas, né? A limitação que o nosso corpo físico impõe a nós impede que a gente tenha aquela visão do mundo espiritual que os espíritos que lá estão têm. Então a gente tinha uma visão pequena. Então eles fizeram então um culto, né? E nesse culto então a dona Isabel, né, pegou o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus e diz que o reino de Deus, do reino dos céus, é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou em seu campo. E a hora que ela foi falar sobre todos os textos, né, que foram lidos, que todos se convergiram para uma questão, né, o suicídio que aconteceu, né, por uma reflexão, quer dizer, um motivo às vezes pequeno, né, quem sabe aquela moça foi abandonada pelo noivo, pelo namorado, e aí em nome do amor ela morreu por amor, né? Uma coisa assim estranha que ela mesma falou, né? Não, na verdade isso não é amor, né? É uma paixão, e paixão pode ser um caminho para o amor, aquele amor mais puro, mais sublime, mas o amor ele liberta, ele não prende. E ela, naquela situação de apaixonada, ela deu cabo à vida, desencarnou. Então ela colocou até na questão que ela não estava aqui julgando o ato em si, né, da moça, mas para fazer uma reflexão sobre a questão do acontecimento, para análise para a nossa vida, até mesmo sobre a questão do amor, e sobre como que uma coisinha pequena ela pode se tornar uma coisa muito, muito grave, muito grande, se a gente não tomar uma atitude, né, logo para sanear aquilo ali, né? Então, às vezes, de uma pequena discussão, um olhar, uma falta de cumprimento pode levar as pessoas a se desentenderem, a coisa muito grande. E fez alguns exemplos, como uma pequena semente pode dar origem, né, começar uma grande floresta, ou a gota do oceano, embora seja só uma gotinha, né, ela compõe o oceano. E percebemos então que quem estava à frente da interpretação daquelas passagens era o Fábio Aleto, um espírito, um mentor ali do grupo, que colocou a mão sobre a destra da dona Isabel, e ali então ele mandava intuições para que ela falasse. E cada um dali recebia de um jeito aquela mensagem, de acordo então com o nível evolutivo de cada pessoa, tanto na parte dos encarnados quanto na parte dos desencarnados. Recebiam a mensagem de uma forma diferenciada. Então isso é para a gente entender que cada um de nós recebe de uma maneira as mensagens, interpreta o mundo de uma forma, interpreta o que lê, o que ouve de uma forma. Então ela mostrou, né, essa parte mostrou então como é que se procede no campo do espírito e no campo dos encarnados. Muito bem. Então ela ficou então a questão, né, que a semente de mostarda, no que se refere a Jesus, constitui então o gesto, né, o pequeno gesto, a palavra às vezes, né, que a gente faz, o pensamento principalmente que nós emitimos, tudo gera uma sementinha que pode dar bons frutos ou
ou ser o início de verdadeiros desastres. Então a gente precisa vigiar para ser bom em tudo, né? Principalmente nessa questão nas pequenas coisas. Quando na pequenina coisa que nós edificamos, começamos uma edificação de grandes coisas, né? E o reino de Deus, então, está dentro de nós. Muito bem. Então, esse foi o resumo da nossa reunião da semana passada do capítulo 35. Se alguém quiser fazer um comentário mais, aí esteja à vontade, ou nós já vamos para o 36. Ninguém? Ninguém. Então vamos para o capítulo 36. É o de hoje. Muito bem. Então nós ainda vamos ficar no ambiente do lar, mãe e filhos. Olha só, nós vamos navegar, né, numa seara do relacionamento familiar da mãe com os filhos. Lembrando que a Dona Isabel é viúva, né? Então ela só vive no lar ali, ela e os filhos. Então, ainda falando sobre o comentário evangélico do culto cristão no lar, o André Luiz aqui comenta que a Dona Isabel, né, ela falava não só por ela, tinha a contribuição dela, que ela era médium, mas transcendia a capacidade dela, né? Então ela interpretava além daquilo ali. E ele faz até um paralelo com aquilo que nós vimos lá na questão da música e da oração, da Ismália, né, que a transcendia, né? Naquele momento a gente nem ouvia, aliás, a espiritualidade ali presente nem ouvia as palavras, mas sentia as palavras, né? Ele não faz uma explicação completa da situação, até porque acho que não tem palavras para explicar como é que é esse fenômeno, como é que acontece isso. Que a gente ouve, mas não ouve as palavras, né? Será que a gente vê a imagem, a gente se transporta para aquela situação que está vivenciando? Como é que é isso? Chico Xavier, em algumas passagens, quando ele fala sobre os romances que ele escrevia, ele dizia que ele ia para aquela época, né? Voltava ao tempo e como se ele tivesse... Pois não. Isso acontece comigo também. Olha aí, é bom narrar então para nós, para a gente ver como é que é isso, que eu não entendo como é que funciona isso não. Tanto na vidência, né, quanto na audição. Na vidência eu tenho essa percepção só dos trabalhos mediúnicos, só. Saiu dali, eu não tenho mais nada. Mas eu vejo, eu descrevo os quadros completamente certinho. Já aconteceu cada coisa impressionante, né? Eu acho que é porque eu coordeno o trabalho, né? Então, eu falo assim que é tipo de uma evidência intuitiva. E ouvir, eu ouço também os espíritos. Quando foi para me pegar a UD, eu não ia pegar a UD. Aí chegou um mentor espiritual, eu não vi, mas ouvi. Ele me aconselhou a pegar, né? E ainda me deu um puxão de orelha. Eu saí dali rapidamente e confirmei a minha inclusão na URI. E estou lá, já vai para 4 anos. Isso acontece mesmo. Até eu queria, assim, estudar mais a esse respeito, né? Me ter uma consciência maior. É interessante, né, isso aí. O estudo ele leva a gente a utilizar melhor o recurso, né, a ferramenta que Deus disponibiliza, né, que daí a gente, com conhecimento a gente pode usar
de forma mais ampliada, né? Você vê que a Dona Isabel, né, ela tinha pouco estudo, talvez, usava 5% daquela capacidade de evidência, né? Imagine se ela tivesse mais conhecimento, de repente ela poderia ver melhor, né, e transmitir melhor até as informações. Ser um equipamento, né, que nós dizemos que é um telefone, né, compara com um telefone, ser um instrumento mais fiel à mensagem. Mas é isso. Dona Lalinha, a senhora conseguiu, tá no ar, não? A Dona Lalinha, ela estava com dificuldade para acessar. O seu Márcio Sebastião estava auxiliando. Eu estou observando aqui que está só o seu Sebastião, mas ela deve estar então ouvindo, porque o microfone dela está desligado. Acho que ele deixou desligado. Bom, muito bem. Depois, quando ela conseguir ligar o microfone, a gente se fala. Então, continuando a nossa análise, né? Então, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto que a nós outros, então estou falando dos desencarnados, que é o André Luiz, se propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. E daí o instrutor falou que cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Então, isso nós até tínhamos já comentado. E ele faz uma comparação que pode até ser interessante, que ele diz que muitos companheiros ali, né, entre os desencarnados, têm uma capacidade de percepção até menor que as crianças, né, com mais dificuldade até do que as próprias crianças aqui. Então, não é uma questão só da idade física, mas é do avanço, né, do espiritual que tem para poder entender a mensagem que está sendo passada. Então, muitos têm grandes limitações e outros têm uma facilidade um pouco maior para saber. Então, durante a explanação, né, o Isidoro sentou-se próximo da esposa, né, e os filhos também próximos, aquelas pessoas mais próximas também se aproximaram um pouco mais, né, então todos estavam próximos ali de acordo com as afinidades, né, que traziam desde das reencarnações, desde a encarnação. Então, era um ambiente interessante, né? Eu li um texto uma vez também de Allan Kardec sobre uma família que também conversava até com o pai, né? Durante o pai que desencarnou, e ele vinha, dava conselhos, dava uns puxões de orelha de vez em quando. Então, o lar espírita e o lar em equilíbrio, ele tem essa facilidade, né? Nós podemos, vez ou outra, entrar em contato com seres amados nossos que estão no outro plano, né? O vínculo fica mais próximo, né? É claro que todos, independente de ser espírito ou não, têm essa proximidade com os entes queridos, mas alguns até não percebem, outros até pela própria questão, né? Tem religiões, por exemplo, que diz que é proibido até orar pelos mortos, então eles até repelem, né? Não tem essa facilidade. E nós, enquanto espíritas, nós temos essa facilidade de estar sempre próximo dos nossos entes. Quando a gente sonha, por exemplo, a gente já sabe, não, isso aí não é uma coisa só fantasiosa, uma ilusão. Nós realmente entramos em contato com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com a minha esposa que já desencarnou, enfim, meu filho. Então, durante esse momento que eles estavam ali juntos, a Marieta, né, a menininha pequenininha, lembra que ela fez a participação, né, no culto? Ela disse: mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Olha a pergunta no culto, né, que ela fez, né? Ela
Na casa da dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo do papai também fazíamos assim, mas agora, por que será? Olha a dificuldade, né, da mãe para fazer uma explicação nesse sentido, né? Como é que as dificuldades, né? Mas vamos ver então o que a dona Isabel respondeu para a pequena Marieta. Ela então disse um sorriso assim, algo triste, e falou: ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Está dando muito valor a isso, né? Mas a fome faz a gente, né, se mexer e cobrar, é claro, né? Mas ela tentou amenizar a situação, falando: não, você está muito preocupado com isso não é tanto assim, né? Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago, né? Muda o foco, para de pensar só nisso, né? Se você valoriza muito essa tua necessidade ou essa tua carência, ela se potencializa. Então, as palavras da dona Isabel são sábias. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando boa saúde? É uma refeição só, mas a gente está bem de saúde, né? A gente não está enfermo, só porque a gente está comendo um pouco menos, né? A gente vai comer a segunda refeição quando o negócio está mesmo pesado, a barriguinha está lá no fundo, com fome, né? Aí a gente lembra, né, que muitos de nós, né, se fartam, né, e comem exagero, até passa mal, né, agride o corpo físico com excesso. A gente fica pensando aqui a resposta que ia ser dada para a menina, né? Cada um tem uma resposta, né? Então, o que eu ia responder, né, para ela, né? É verdade. A resposta que foi dada é essa aí. A gente está bem que come só uma refeição por dia. É até bom para a saúde, né? Quando não comer tanto, né? É bom. Estou tendo saúde. Enquanto muitos comem demais, exagerado, e está com um monte de outros problemas físicos. Aí você tem que tomar um Meprazol. Come e depois toma um remédio para combater o excesso. Então ela diz aqui, ó, quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade de alimentação, né? Essa forma de comer um pouco menos, né, mais regrado. Então estamos tendo muito benefício. Acho que é Gandhi, né, que ele diz que sempre que ele ia à mesa, ele sempre saía da mesa com um pouquinho de fome. Ele nunca comia exagerado, né? Ele comia o mínimo possível, né, para se educar, diz que nessa questão de alimentação. Então a dona Isabel aqui, né, foi muito sábia nas palavras, né, lembrando. E a gente tem que considerar também que a Marieta, a Joaninha, né, são espíritos que vieram do nosso lar e já traziam a bagagem, né? Então elas não eram pessoas assim revoltadas, né, elas, claro, comparavam, imagine, né? O vizinho aqui, né, come tão bem, né? Então, 2, 3 refeições. Na época do meu pai a gente comia, agora eu estava comendo só uma vez por dia, né? E ainda coisa meio controlada. Então, mas ela lembra de uma forma assim, ela justifica que isso tem um lado bom. Tudo na vida tem um lado bom. A gente que às vezes não consegue perceber. Mas passado aquele momento de crise, de dificuldade, e a gente olha para trás e fala, não, essa experiência que eu vivenciei, que às vezes na hora eu fiquei revoltado, ou muito triste, ou muito abatido, foi bom, me ajudou nesse ou naquele aspecto. Então, ela e a dona Isabel procura passar essa mensagem para pequena Marieta. E a Joaninha, que é aquela mais velha, que trouxe os recortes do jornal e a leitura, né, da passagem sobre o momento, ela também interveio e falou, ó, mamãe tem toda a razão.
tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Ela contribuiu, né? E se a gente for pensar bem, até nós mesmos, né? Às vezes a gente se alimenta de forma exagerada, principalmente na hora de dormir, e à noite a gente fica tendo um sono intranquilo, né? Agitado e pesadelos e tudo mais por conta do excesso que nós carregamos o nosso estômago. Então ela está lembrando que muita gente adoece. Se a gente for pensar bem, né, tem muitas enfermidades que é em decorrência do abuso, né, da mesa, né, que a gente sabe que tem, né? E talvez nessa reunião mesmo, né, muitos de nós têm algumas situações a resolver nessa questão. Lá de vez em quando tem uma dor no estômago, uma azia, um peso aqui e ali, né? Por conta dos exageros. Além disso, acentuou daí Dona Isabel, né? Confortada. Você recebeu o apoio da Joaninha, então ela ficou mais confortada. Vocês devem estar certos de que Jesus abençoou o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. Essa frase aqui é muito importante, a gente não vê, mas em alguns livros mesmo de André Luiz, né, no livro dos Missionários da Luz, ele lembra que toda refeição, a ingestão de água, a gente deveria, né, mentalizar para que o organismo aproveite melhor aquelas energias, né, que elas vêm e façam bem ao nosso corpo físico, ao nosso espírito e a tudo mais. Que se a gente sabe, o agradecer é justamente isso, né? Essa mentalização que a gente faz em torno daquilo que nós estamos recebendo, e como diz Paulo, em tudo dai graças, e falar, olha, Jesus, Deus, nosso Pai, gratidão por estar nesse momento aqui, gratidão por estar recebendo esse alimento, abençoa, Senhor, meu dia, abençoa esse alimento para que ele possa... E às vezes no momento da refeição tem um missionário da luz mesmo, né? No meio da refeição era briga, e era aquela encrenca, a família toda, estavam todos reunidos na mesa, para todos comendo ao mesmo tempo. Antigamente esse costume era mais comum do que hoje, né? Hoje, por conta da internet, celulares e game, cada um fica no seu quarto, às vezes até almoça no quarto, janta no quarto. Nós não temos mais esse hábito de reunir, que é muito bom, é saudável, né? Mas até para a gente se ajustar. E nessa família que é narrada no livro Missionário da Luz, que possivelmente nós vamos ter a oportunidade de estudá-lo juntos, eles estavam no momento em que estava acontecendo justamente essas encrencas, né? As pessoas discutindo, fazendo fofoca, brigando entre si, e daí, como André Luiz sempre narra a visão espiritual da coisa, ele narrava os vampiros espirituais vampirizando aquela energia do alimento ali, todo, sabe? Então, as energias do alimento não estavam sendo bem aproveitadas naquela casa, naquele ambiente, por conta dos desequilíbrios, né, da desarmonia do lar. Então é importante. Aí fala bem assim, mas fulano e ciclano, meu irmão, minha irmã, não dá, né, eles não têm equilíbrio. Cada um, é o que eu digo sempre para minha netinha, que é a Helena, cada um cuida da sua vida, ela gosta muito de se meter na vida de todo mundo, ela sabe de tudo aqui, né? Tem 6 aninhos, eu falei, cuida da sua vidinha, não fica querendo falar de um e de outro, ela fala de todos. E assim também somos nós, né? Cuidemos da nossa própria harmonia, da nossa própria paz interior. Cuidemos da nossa serenidade. A gente fica muito preocupado com o outro. Não, mas eu não tenho equilíbrio porque fulano... Não tem jeito de eu ter equilíbrio com uma pessoa dessa ao meu lado. Tem sim, olha que tem, né? É a gente com a gente mesmo. E tudo é oportunidade. Até mesmo essas situações em que a gente se vê em momentos de crise, é oportunidade para a gente exercitar o nosso equilíbrio, de repente até para vir umas situações mais complicadas no futuro e eu estar preparado para isso. Então, a gratidão, né, que é a mensagem da Dona Isabel aqui. É verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou necessário.
somente o necessário, né? Necessário, somente necessário. O extraordinário é demais. Essa é uma musiquinha do Walt Disney, do Baloo, do filme Mowgli, quando ele está ensinando o Mowgli que somente o necessário. E no Livro dos Espíritos também, né? Os Espíritos nos lembram que o que nos causa desequilíbrio, né? É justamente o excesso. Né? Nós queremos sempre o excesso, nós sempre estamos atrás do excesso. Se a gente se contentasse com o necessário, a gente viveria muito melhor. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Ela lembra, ela lembra das coisas boas, das coisas prazerosas que ele tem no lar e que eles deveriam enxergar isso, valorizar, né, para poder viver melhor. Gente, eu estou falando demais. Se alguém quiser interromper, esteja à vontade para se pronunciar. Não, você está ótimo, continue. É verdade. Mas eu gostaria de só fazer assim entre parênteses, já pedindo desculpa, porque sempre a gente refere à vida da gente, né? É uma coisa até esquisita eu dizer assim, fala, bom, desencarnou meu filho, né? Desencarnou minha esposa, era parte da minha vida, né? Parte do oxigênio que eu espiava era eles. Mas depois que eles desencarnaram, eu comecei a perceber quanta coisa boa me aconteceu, quanto ensinamento eu tive, quanto que eu amadureci. Se eu for citar as coisas que me aconteceram de lá para cá, eu passaria aqui, eu acho, uma parte da manhã inteirinha. Né? É só coisas boas, né? O desencarne da minha companheira estava escrito que ela tinha que passar por isso. Meu filho também. Uma ficha reencarnatória que trouxeram. Né? Agora, para mim, foi só aprendizado em cima de aprendizado. Inclusive, eu nem sabia que eu tinha a capacidade de superar essa crise, né? E jamais atribuir a Deus qualquer coisa. Pelo contrário, a Deus eu só tenho que agradecer. Então, essas coisas realmente procedem, tudo é aprendizado. Né? Você vê o caso da menina que faz essa pergunta, né? A gente não teria essa resposta para dar, né? É isso, né? Não, então eu vou pedir uma parte também. Seu Orlando, eu nem estava pensando nisso, mas, Odilon, fazendo um paralelo com o que o seu Orlando acabou de falar, tem uma situação interessante que cabe ou não, vocês vão decidir dentro do que a gente está conversando. Meu pai também faleceu tem 24 anos, vai fazer 25 anos esse ano. Eu era adolescente, no primeiro ano da faculdade, acho. E assim, a mamãe, minha mãe nem saía de casa, meu pai fazia tudo para ela, sabe, seu Orlando? Vai comprar isso, vai comprar aquilo, chegava já deixava tudo. Então, assim, ela não se preocupava, coisas de banco, nem queria se preocupar também. E foi um aprendizado. Eu tive que ensinar ela a ir no caixa eletrônico, por exemplo, sabe, coisas básicas. Então, a mamãe antes da partida do papai e a mamãe depois da partida do papai são duas pessoas diferentes. Ela sempre foi uma pessoa forte, empreendedora, dinâmica, mas não gostava da arte de discutir ou fazer compras ou ter que fazer alguma coisa, sabe? E ela se tornou completamente diferente. O aprendizado dela, a evolução dela, sabe? E isso eu levo para o lado de merecimento, né? O nosso mal é que a gente só explora as coisas ruins, né? Verdade. E aí, aí o senhor falando isso aí, senhor Orlando, eu lembrei aqui, aconteceu uma coisa muito interessante, só tenho que agradecer. Eu acho que o nosso grupo de estudo, desculpe estar falando demais aqui, gente, é porque agora eu deu vontade de falar.
Não é bom, é ensinamento para nós. Nós estamos, o quê? Eu acho que já tem o quê? Uns 4 meses que eu estou estudando com vocês, né? Agora eu não consigo mais estudar na sexta porque estou no grupo de mestria, mas é um estudo também, e de espírita também, né? Da evolução do eu, né? Mais voltado para essa parte, do eu divino. E eu quero crer que, com esse empenho de estudo, eu tive uma graça, um merecimento que eu nem tinha me dado conta. Na fala do seu Orlando, que eu pensei nisso. Eu nunca, nesses 24 anos, quase 25, sonhei com meu pai. Meus irmãos todos já sonharam. Já falaram com ele, né? Ou entenda como quiser. E na quarta-feira, gente, que eu sempre durmo assim, penso, se eu puder trabalhar e ajudar no meu sono, né? As equipes, por favor, contem comigo. Se eu não puder, tiver com algum problema, me façam um tratamento. Ou se eu não puder nenhum dos dois, que eu possa estudar. Essa é a minha fala antes de dormir. E aí, na quarta-feira, gente, eu tive a graça, o prazer, a felicidade de sonhar com meu pai. Não sei se foi um encontro no plano astral, vou falar que foi um sonho. Mas eu o vi, eu falo com vocês agora, eu tenho na minha mente a visão dele assim, do jeitinho que ele sempre foi, sabe? E a única lembrança que eu tenho é de ver ele olhando para mim e rindo. Sabe? Eu falo e fico encantada, assim, porque eu e meu pai foram sempre os mais ligados do que eu e a mamãe. Então, na fala de um alimento só, que a gente está falando aí da senhorinha, e a menina questionando, eu falo do aprendizado. A partida do papai foi triste, foi horrível, meus irmãos tudo eram menores de idade, eu era a maior, né, eu tinha 18. E todo mundo, de uma maneira ou outra, a gente tem que crescer e evoluir, porque é o princípio que você tem que fazer, você não pode evoluir, né, não pode depreciar, e a gente tem que realmente valorizar o que você tem, se é só um alimento, ou se é dois, você pode ter mais estudos, valorizar as oportunidades, as dores, cada um aqui no grupo tem suas dores, seus problemas, né, e a gente põe na mão de Deus e fala, vamos, me guia que eu tenho que viver um dia depois do outro. E assim é com a Noemi, né? Com a senhorinha aí. Desculpa se eu falei demais. Não, é isso mesmo. E quando a gente tem um sonho assim, né, e a gente acorda com aquela sensação gostosa, assim, né, e a gente encontra com o nosso ser querido e como você disse, ele estava sorrindo, a gente fala, é um alento, né, dentro da doutrina espírita, a gente sabe que é um encontro real e a gente sabe que ele está bem. A gente fica mais contente, mais feliz, fala, puxa vida, olha, meu pai está bem, que bom, né? Ele já está até podendo me ajudar aqui, está podendo até me dar uns conselhos, puxãozinho de orelha quando eu piso na bola, que bom. É um momento que você se desdobra e vai até ele. A doutrina espírita oferece essa visão mais ampliada da vida, né? E a gente fica mais consolado mesmo, né? Mais satisfeito, e a gente daí sabe que ele está por perto sempre, né? Lá de vez em quando dá um arrepiozinho aqui, uma coisa gostosa aqui, fala, não precisa nem sonhar, eu sei que ele está aqui do meu ladinho, né? Me ajudando, me aconselhando, me orientando, me fortalecendo para enfrentar as dificuldades. É isso. E aqui ela diz justamente isso, ó, convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. E aí o Isidoro, ouvindo isso, né, ficou emocionado, olha só, né, enxugou as lágrimas, os olhos úmidos que ele estava, né, ele é um espírito já um pouco adiantado, e as emoções, né, as manifestações de carinho que ele recebia da Dona Isabel e das crianças, dos filhos, né, causava nele uma emoção muito gostosa, né, de dever cumprido mesmo, né? Olha, né? A minha família está bem e eu fiz parte disso, né? Eu também contribuí para que ela estivesse nessa situação. E daí a Noemi, que é a caçula mais pequenininha, ela falou em voz infantil, é mesmo, é verdade, eu vi papai ajudando a segurar o bolo que a dona Cora nos trouxe no domingo.
Então, ela fala isso na inocência e você percebe assim, né, então a vizinha lá, como é que será que essa vizinha teve a ideia de trazer um bolo para dar de presente para aquela família, né, que 4 crianças e tudo mais, né? Possivelmente até o seu Isidoro foi lá e intuiu, ó, faz um bolinho, né, leva lá para Dona Isabel, né, e ele foi junto, né, e aí a menininha, né, que ela já tinha uma facilidade de ver, e para ela, você vê como para ela é natural isso, ela viu o pai dela, tô vendo meu pai, né, não tem diferença nenhuma entre tá vivo ou não tá encarnado ou não encarnado, é meu pai, né, eu vi ele ajudando a segurar o bolo da Dona Cora, então esse bolo, provavelmente ele tinha uma energia diferente, né? Uma situação diferente que veio ajudar não só na alimentação física deles, né? Mas também propiciar alguma coisa energética mais profunda. E a Dona Isabel também falou, eu também vi, Noemi, disse Dona Isabel, dos olhos vivamente brilhantes, papai continua nos auxiliando. Então o seu Isidoro está sempre por perto. E voltando para todos, ela acentuou, quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física, né? Então a gente está sempre, aquilo que foi comentado aqui, né, por todos, né, está sempre junto dos nossos entes, né? Não separamos. O amor ele não se interrompe pela morte física, continua até mais profundo, aquele amor puro, verdadeiro, né? Tenhamos certeza na proteção de Jesus. Maria está parecendo agora tranquila, né? Absolutamente tranquila. Ela falou, quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade. Como é Jesus é bom. A Marieta foi aquela que fez a pergunta da fome. E se nós não tivéssemos a senhora, olha só, ela já foi além, né? Já pensou e se nós fôssemos órfãos de pai e mãe, né? Ou se nós não tivéssemos a senhora, ou se nós não tivéssemos uma mãe tão mãe como a senhora, né? Poderíamos dizer também, né? Que a Dona Isabel era uma mãe, né? Muito presente, né? E muito dedicada, né? Nessa questão assim, né? Temos visto os pequenos mendigos abandonados, então crianças nas ruas, né? Crianças que não têm pais, né? Nas ruas, talvez não comam coisas alguma, talvez não tenham amigos como os nossos. Como devemos ser agradecidos ao céu. Então, aquela palavra da Dona Isabel, mais a Joaninha, né, que fortaleceu, e a outra menininha que falou também do pai trazendo o bolo, deu um conforto, né, a todos, e todos começaram a perceber a vida de uma forma diferente. Por que eles perceberam a vida diferente? Porque eles já tinham essa tendência, essa visão diferente, que eles vieram do nosso lar, já tinham porque muitos, né, não aceitam. Não, a fome continua igual, não quero saber desse negócio, né? Essas palavras não enchem barriga, né? E alguns falam de forma desagradável, grosseira, mas naquele lar ali, aquelas pessoas já tinham uma preparação um pouco maior, né? E a própria Dona Isabel se sentiu confortada com as palavras dos filhos, né? Das filhas. Muito bem, minha filha, nunca deveremos reclamar, louvar e sim louvar sempre. Como disse, né, Paulo, em tudo dai graças. E possivelmente não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas altas. Então ela olha um outro ângulo da situação. Aquela dificuldade levou eles a compreender e a ser grato a Deus, né? Talvez se tivesse uma mesa farta ali na frente, eles não teriam a visão e o equilíbrio, a serenidade necessária que propiciou pela dificuldade que eles estavam vivendo. Só que tinha uma situação complicadinha ali no meio, que era o menino. O menino, ele não veio do nosso lar, ele tinha uma situação um pouco mais difícil, né? Ele não compartilhava com aquelas opiniões, né? Ele tinha uma dificuldade.
Então, entre a Dona Isabel e as 4 meninas, filhinhas, havia uma vibração, né? Similar, né? A vibração deles eram afins, então eles estavam sempre no mesmo ideal, na mesma posição. Mas o menino, ele estava distante, ele não via aquilo com bons olhos, o sentimento dele era em desequilíbrio, então ele vivia no que eles dizem aqui, num círculo de sombras. Sorria irônico, insensível, e daí, para provocar mesmo a mãe dele, ele falou, mas o que a senhora entende por pobreza? Quando você vê, tá todo mundo sereno, né, uma coisa equilíbrio, vem alguém, pá, né, faz uma perguntinha assim, que é para atingir mesmo, para desequilibrar o ambiente. Mas só que ali tinha uma pessoa preparada. A Dona Isabel, ela não era uma pessoa que se desequilibrava fácil. Então, ela serenamente ela respondeu, creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Ali ela deu uma lição, né, de que as dificuldades elas nos ajudam a elevar. Por isso que o Cristo diz que a prova da riqueza é muito difícil, né? Ele diz que é muito difícil um rico entrar no reino do céu, porque eu fico pensando, qualquer um de nós, eu, né, tivesse poder, dinheiro, um monte de coisa, será que eu seria uma pessoa boazinha? Não sei não. Será que eu seria tão né, fraterno e tudo mais? Então, quando a gente tem uma situação mais difícil, a gente vê outros valores. E isso que ela estava dizendo pro menino, de uma forma assim, bastante serena, que ele fez talvez até motivado por o campo vibratório que ele estava, né, espíritos trevosos que ali estavam. Ela faz essa pergunta para ela, né, mãe, o que você entende? O que a senhora entende por pobreza? De forma assim, rude, né, falando para ela, né, e então ela deu essa lição que a pobreza é uma oportunidade, uma bênção também. E estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na Terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. Então, na pobreza, a gente vê a vida diferente. A gente valoriza mais as coisas simples, as coisas pequenas. A gente tem amizades mais verdadeiras. É claro que não me refiro aos ociosos, ingratos dos caminhos terrenos, porque também na pobreza tem muitas pessoas revoltadas, preguiçosas, pessoas que são ingratas, né, que não sabem olhar a situação de dificuldade com amorosidade, com aquele sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade que está tendo. Que nós viemos aqui na Terra não é para lazer, não. Nós viemos aqui para nos aperfeiçoar, para nos reformar, né? É essa a nossa missão aqui. E quando a gente avança um pouquinho nesse campo, a gente tem prazeres, né? A gente é mais feliz quando a gente começa, a gente se sente melhor. Puxa vida, olha, eu consegui vencer a mim mesmo, consegui avançar um pouquinho mais. Então, isso causa uma coisa boa na gente, além do que a gente granjeia, né, a amizades maiores, amorosidades, né, a gente passa a ser mais amado quando a gente está nesse trilho do bem. E a gente sabe que aquele amor que nós estamos recebendo é verdadeiro, é sincero, né, porque nós estamos no caminho certo. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. Então é isso que ela está trazendo aqui. Os homens de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre a afeição e o interesse mesquinho. Crente de que tudo pode nem sempre consegue entender a divina proteção. Ele nunca tem certeza, nunca está seguro de que ele está entre amigos, né? Entre pessoas de afeição verdadeira. Pelo conforto viciado a que se entrega, as mais das vezes se afastam das bênçãos da natureza. Muitas vezes não sabem nem apreciar a natureza. E em vista de muito satisfazer os próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e confiar no mundo. Então, muitas vezes o homem de possibilidades financeiras maiores, ele vive mais a matéria, né? Ele desconsidera a parte espiritual.
Mas o menino não achou nada sublime nas palavras. A dona Isabel, né, falou umas coisas tão bonitas, né, tão profundas, mas ele, isso aí não, ficou impassível. E respondeu contrariado: infelizmente, não posso concordar com a senhora. Até os garotos da infância, do jardim da infância, pensam de modo contrário. Olha, ele estava mesmo provocativo, né? Falou: olha, até as criancinhas pequenininhas sabem mais que a senhora não sabe nada. Se a senhora pensa que sabe de alguma coisa, vem falar essas coisas aqui. Até os pequenininhos sabem melhor que a senhora. E aí, agora então a dona Isabel vai desequilibrar, vai partir para cima. Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui com a noção de responsabilidade e acentuou. Responsabilidade, ela não se desequilibrou, ela permaneceu no caminho da amorosidade, só que o quê? Mais firme, com mais firmeza na atitude para instruir o filho rebelde. Não estamos aqui no jardim da infância, meu filho. Não estamos aqui no jardim da infância. Estamos no jardim do lar, competindo no saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Pessoal, nosso tempo está acabando. Acho que eu me descuidei, que o nosso tempo está acabando, nós não terminamos o nosso capítulo hoje. Então, eu acho que nós vamos, talvez, 9h24, né? Está quase acabando. Vamos terminar esse quadro aqui, então. Então, ela está dizendo, então, que precisa semear, né? Precisa plantar, né? Para colher os frutos, né? As flores são belas, tudo é belo, né? No jardim, no lar, se a gente souber cultivar esse bom equilíbrio. Por onde andarmos no mundo, receberemos muitos conselhos da mentira venenosa. Então, como ele disse ali, né? Todo mundo sabe, né? Que até o jardim da infância sabe melhor que a senhora. Ela falou: olha, fique esperto com os conselhos do mundo, né? Peça conselho a Jesus, né? Peça conselho à espiritualidade, né? Os conselhos do mundo nem sempre são bons, né? Traz às vezes a mentira venenosa, nos envenena. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. Mas ele não se deixava abater pelos conselhos sábios da dona Isabel. E com a rebeldia íntima, continuou, né? Tornou: a senhora não considera razoável alugar este salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Né? O interesse dele era suprir a questão financeira. Estive conversando ontem com o seu Maciel quando vim da escola, e ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de imóveis. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia, sem irritação. Essa que é a questão que a gente tem dificuldade muitas vezes na fala com os nossos familiares, né? A gente se deixa envolver por aquela energia pesada da ira, do descontrole, e não sabe falar com serenidade e decisão, com firmeza, né? Como disse o Cristo: seja o seu sim, sim, seu não, não, mas sem aquela carga de energia, de raiva, né? Que às vezes a gente se deixa levar pela provocação. O menino ali estava fazendo a provocação. Provavelmente, possivelmente, ele estava envolvido também com entidades espirituais que estavam levando ele a esse caminho. E às vezes quer atingir justamente naquele pontinho mais frágil que a gente tem. E ela respondeu com energia, mas sem irritação para ele, né, naquele momento. Muito bem, nós vamos partir para o encerramento. Vou deixar essa reflexão para a próxima semana. A gente continua de onde paramos e daí já avançamos para o capítulo 37 também. Se alguém ainda tem algum comentáriozinho a fazer, ou então a gente já parte para a nossa oração final. Alguém quer fazer um comentário rápido? Não? Quem que poderia fazer a
a prece de encerramento para nós. A dona Isabel está impossibilitada, que o microfone dela está desligado. Alguém não... O seu Sebastião talvez não conseguiu ligar e às vezes ele não está ali por perto. A Shirley, a Rejane, Orlando, quem que pode fazer a oração para nós? Nós vamos deixar para vocês fazer. Oi? Vamos deixar para vocês fazerem mesmo. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nesta manhã gostosa, né, que nós já começamos muito bem o dia de hoje. Que lições maravilhosas, né, foram mostradas aqui para nós, experiências de vida. Né? Então a gente vai agradecer a Deus e pedir que essas energias gostosas que nós recebemos na manhã de hoje seja o incremento do final da semana, onde a gente vai estar junto com os nossos filhos, esposo, e vamos vivenciar aí momentos muito felizes. Que esses aprendizados não sejam aprendizados só de hoje, mas que seja para a vida toda. Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo. Pelo ar que respiramos,